Fala, meus queridos. Hoje é o quinto dia da minha preparação para o mestrado em matemática na UFPE. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre como é que foi a minha preparação de documentação para a inscrição. Eu fiz a inscrição ontem à noite. Algumas pessoas podem não conhecer o lado mais burocrático da coisa, que não é muito, na verdade, né? Eu já tinha praticamente todos os documentos prontos, só a carta de recomendação do meu orientador, que eu precisei pedir a ele, que é o que estava faltando. Ah, então eu queria mostrar para vocês, né, aqui os documentos, como que eu organizei, como que eu submeti a minha inscrição, que é um procedimento de tentativa única nesse sentido, né? Você manda lá os documentos em um PDF único e não tem como alterar mais depois, então precisa ser feito com cuidado, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador, vou minimizar aqui o OBS e focar na pasta por enquanto, né? Então essa aqui foi a pasta que eu preparei para os documentos. Eles pediram no edital a carteira de identidade ou CNH, né, que está aqui, eu chamei de A. Pediram o CPF, eu chamei aqui de B. Pediram o comprovante de quitação eleitoral, né, que você exerceu o seu direito de voto e coisa assim, você como terá no site do TSE e também no aplicativo, né? Ah, pediram o histórico escolar, né, de graduação e certificado de conclusão de graduação. Pediram o currículo Lattes e aí, logo depois eu anexei uma série de documentos de comprovação de coisas que eu coloquei no meu Lattes, certificados, a declaração do orientador e carta de recomendação também, né? Pediram também uma foto 3x4 recente, né? Eu coloquei essa daqui. Então, foram basicamente esses os documentos, né, que foram solicitados. Em particular, o meu Lattes, que eu consigo mostrar a vocês porque é público, ah, eu coloquei aqui o seguinte. Bom, no meu resumo, né, eu atualizei o Lattes recentemente para ficar direcionado a esse processo seletivo do mestrado. Eu coloquei bacharel em Física pelo Instituto de Física da USP desde 2025, fez 2 semestres de iniciação científica em Geometria Diferencial e Riemanniana, apoiado por Bolsa FAPESP e sob a orientação do professor Eduardo Longa, junto ao Instituto de Matemática e Estatística da USP, interessado em variedades riemannianas, análise geométrica e topologia, né? Esse mestrado ele é sobre a grande área, né, que eu me candidatei, é sobre geometria e topologia. Então, além de eu ter estudado coisas diretamente associadas a isso na minha iniciação científica, eu quis colocar, né, isso aqui explícito, porque dentro da avaliação, né, do processo seletivo, a prova de conhecimento tem peso 7 e o currículo tem peso 3. Então, na avaliação do currículo, certamente essas coisas elas importam, né? O seu currículo ser um currículo direcionado e alinhado com aquela área. Então, eu coloquei isso aqui no resumo. Idiomas, eu só tenho inglês e português mesmo, mas eu sou fluente nos dois. Prêmios e títulos, eu coloquei o AP Scholar Award, que é um certificado aqui que eu recebi, ó, por conta daquelas provas que eu fiz quando eu estava me preparando para estudar no exterior, né? Eles têm a prova chamada SAT, que é a prova tradicional deles, que é tipo o nosso Enem. Muito embora diferente do Enem, o SAT não garante o ingresso no ensino superior, é só mais uma prova para demonstrar mérito, né? Em inglês, em matemática. E além desse SAT, tem algumas provas, né, adicionais que você pode fazer para demonstrar seu mérito, para tentar conquistar bolsas de estudo. E eu fiz essa prova, chamada Advanced Placement. Na verdade, eu fiz 3 delas. Uma em cálculo 1 e 2, uma de mecânica e uma de eletromagnetismo. E é uma prova que a nota dela vai de 1 a 5, né? E eu consegui 5 em uma e 4 nas outras duas. Então, eles me deram esse prêmio chamado AP Scholar Award por ter conseguido tirar 3 ou mais, né? Nota 3 ou mais em mais de 3, né? 3 ou mais provas desse AP. Ah, então é vamos dizer, um certificado de distinção, né, de um assunto diretamente associado à matemática, que é reconhecido lá fora
Então eu fiz isso aqui durante o ensino médio, né, eu achei que seria interessante manter aqui no currículo. Afinal, lá no edital, né, no famoso barema, aquele quadro que diz quantos pontos você ganha por cada coisa do currículo, eles pontuam premiações como essa. Então é bom colocar, né, qualquer coisinha, mesmo que tenha sido feita há alguns anos, é bom colocar. Coloquei aqui inclusive eu estou achando que talvez esteja muito pequeno, né, na tela para você. Deixa eu ver isso aqui no OBS. Esse texto eu acho que estava um pouco pequeno antes, agora provavelmente está um pouco maior. Deixa eu aumentar aqui essa aba e dar um zoom aqui. Que vai ficar mais legível, eu acho, né. Então eu coloquei isso, daí eu coloquei também a medalha de ouro, né, top 1, que a minha equipe conseguiu na Olimpíada Peruana de Física, em 2019. Coloquei medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia, que eu consegui lá em 2019 também. Medalha de prata na Olimpíada Nacional de Ciências. Menção honrosa na OBMEP. Medalha de prata na Tubarão de Matemática. Então eu coloquei algumas Olimpíadas aqui porque lá no edital também tinha dizendo que eles premiam, eles atribuem pontos adicionais para você por você conseguir medalhas e menções honrosas em Olimpíadas. Então coloquei aqui também e submeti no ato da inscrição porque tudo colabora, né, em conseguir mais pontos para mandar bem no processo seletivo. Formação acadêmica e titulação, eu coloquei minha graduação na USP, que eu acabei de concluir, né? Botei como título de projeto que eu fiz, né, que foi a minha IC, Introdução à Geometria Diferencial e Riemanniana, com o professor Eduardo Longa como orientador. Mencionei que eu fui bolsista da FAPESP. E coloquei aqui também, né, algo que eu sempre mantive no meu currículo desde 2020, a minha graduação interrompida na Minerva University, né, lá em 2020. Para vocês que já assistiram o vídeo em que eu mencionei, não, que eu expliquei, né, toda a trajetória até a minha graduação em física, até essa minha vontade em fazer mestrado em matemática agora. Eu vou colocar o card aqui para vocês poderem ver esse vídeo, se vocês não tiverem visto ainda. Eu explico, né, que eu me preparei para estudar fora, e aí eu consegui as bolsas, fui aprovado, fiz a matrícula, já era aluno oficial da universidade, e por conta da pandemia o ano letivo foi interrompido. Então eu gosto de manter, né, esse começo de curso aqui, esses poucos meses que eu fui aluno lá, eu gosto de manter aqui porque eu fui, faz parte da minha história, né, esse processo. Eu ter me preparado para entrar lá, meu ensino médio foi devotado, né, a isso. Eu fui aprovado, consegui uma boa bolsa. Então eu senti que isso sempre vai fazer parte da minha história e eu acho que é interessante manter isso no meu currículo, né. Não que isso vai gerar algum tipo de distinção, mas, eu acho relevante, né, tá aqui no meu histórico que isso aqui aconteceu. Tudo bem, então, formação acadêmica principal eu coloquei aqui isso. Formação complementar, eu botei alguns cursos que eu fiz pelo, ICTP Cypher, quando eu estava bem no comecinho ali da minha graduação, que são esses cursos tipo escola de verão, lá da Unesp, né. Alguns mini cursos que eu assisti lá também, né, curso de curta duração. Teoria ondulatória da água, gravitação quântica, foi um curso lá do Nathan Berkowitz, do ICTP. A astrofísica relativística. Enfim, assim que eu saí, né, do ensino médio, eu procurei engajar nesses mini cursos que o ICTP estava fazendo online naquela altura, né, justamente por ser pandemia. Então eu fiz alguns desses cursos, né, participei. Um deles, inclusive, foi escola de verão, né? Então eu apresentei trabalho, tudo com meus colegas. Então achei interessante colocar isso daqui, porque, muito embora alguns deles sejam mais associados à física, é algo correlato, né, à matemática. Ah, e no edital também pontua a mais, né? Eles dão alguns pontos a mais por você ter participado de minicursos. Então achei legal colocar isso daqui, certo? Em 2018, eu também participei do
projeto de iniciação científica júnior da OBMEP. Isso aqui eu estava no ensino médio e por eu ter mandado bem na Olimpíada de Matemática, eu recebi um convite junto com outros estudantes, né, que também tinham desempenhado bem na prova, para fazer algumas aulas de matemática lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, coloquei isso aqui também, porque foi bem interessante na época. Finalmente, a área de atuação, coloquei geometria e topologia para estar bem direcionado ao perfil, né, do processo seletivo, como eu me candidatei. Projeto de pesquisa, dei mais detalhes aqui sobre a minha iniciação científica. Depois eu pretendo fazer, né, um vídeo mais completo, mais detalhado sobre como é que foi o projeto, sobre como é a área em geral que eu quero seguir, né, no mestrado, que é a geometria diferencial e riemanniana. Mas lendo aqui para você o resumo do meu projeto, a partir do estudo das variedades diferenciáveis, objetos centrais da geometria diferencial, o estudante desenvolveu o ferramental necessário para demonstrar o teorema de Stokes em variedades, uma afirmação a respeito da integração de formas diferenciais, obtendo os corolários importantes que o seguem. Então, variedades é um conceito, né, que generaliza a ideia de superfície. A gente estuda lá em cálculo 3, por exemplo, derivadas multivariável, né, integrais em superfícies. Então a gente estende aquele conceito que a gente vê no cálculo 1 para linhas, né, curvas e superfícies. E aqui na geometria diferencial a gente toma um passo além, né? Eu generalizo agora a ideia de superfície e generalizo também de forma correspondente a ideia de derivação e de integração nessas superfícies mais gerais, certo? Então, o objetivo principal do projeto era eu conseguir chegar, né, no teorema de Stokes em variedades e demonstrar ele. Esse objetivo diria basicamente que eu consegui entender, né, todo o núcleo principal de geometria diferencial até chegar à integração em variedades, que vamos dizer é a última coisa que se aparece ali em geometria diferencial a nível de graduação, né, e correlatos. Então, essa aqui foi o principal objetivo do projeto. Na segunda metade, eu me familiarizei com tópicos de geometria riemanniana, explorando as diferentes noções de curvatura, particularmente a curvatura de Ricci. Finalmente, apliquei os conhecimentos adquiridos para demonstrar o teorema de Lichnerowitz-Obata, que estabelece uma estimativa ótima para o primeiro alto valor positivo do Laplaciano em uma variedade riemanniana fechada. Então, os últimos meses ali da minha iniciação científica, eu migrei, né? Eu estava com um livro de geometria diferencial, que era o Lee, né, o John Lee, e eu migrei para um outro livro de geometria riemanniana, que é o do Manfredo. Manfredo, inclusive, né, é um autor brasileiro que é super reconhecido lá fora. Inclusive, eu acho que o livro dele em inglês circula mais ainda do que o em português. Mas, enfim. Então, eu estudei esses temas nos últimos meses da minha IC, todos muito interessantes e já colocando um pezinho ali dentro do mestrado, né? Porque geometria riemanniana é assunto de mestrado. Geralmente não se vê isso na graduação. Então, projeto concluído, tá? Aí coloquei aqui meu nome, meu orientador, que é o responsável, e o financiador, que foi a FAPESP. Muito bem. Então, esse aqui é o resumão, né, por trás do meu projeto. No edital do mestrado, eles pontuam, acho que é um ponto a mais para cada semestre que você fez de IC. Como eu fiz 2 semestres aqui, ficou 2 pontos a mais, né? Muito bem. Em relação à produção, eu coloquei livros publicados, né? Essa aqui é outra coisa que também agrega mais ali na avaliação de currículo, que são capítulos publicados em livros, né? Ou periódicos, artigos, essas coisas. E eu não publiquei só capítulos em livros, como eu escrevi, né? Eu sou autor único de 2 principais livros, que é o meu livro de matemática básica e o meu livro de cálculo. O de cálculo, inclusive, recém-lançado. Hoje aqui é sábado, 11 de outubro, e já na segunda-feira, né, 13 de outubro, os livros estão chegando. Eles passaram um tempão imprimindo, a gráfica demorou que só para poder terminar a impressão, aí enviaram, mas eles são lá de Santa Catarina, né, uma cidade chamada Tubarão, e eu sou de Pernambuco, uma cidade chamada Gravatá, ambos interior.
acabou demorando pra caramba para esses livros terminarem de imprimir e chegar aqui, mas eu consultei no rastreamento da transportadora, já está aqui na cidade ao lado, segunda-feira vai chegar aqui, né, depois de amanhã, graças a Deus. Eu finalmente vou ter, né, o meu livro de cálculo em mãos. Mas enfim, então eu coloquei aqui, né, o título do livro, a editora, que é a minha editora, o número de páginas, uma quantidade de volumes, que é palavra-chave, área do conhecimento, a ISBN, né, meio de divulgação, que é impresso, e o link, né, para o livro. É interessante ter esse link aqui na parte de homepage, porque se a comissão avaliadora for parar para olhar, né, do que se trata isso, eles têm como verificar a autenticidade dessa questão. Muito bem. Então, coloquei meu livro Matemática Básica, mesma coisa, tá? ISBN, link. E coloquei também o meu livro sobre buracos negros, né, que é um livro bem antigo que eu escrevi em 2020, um livro curtinho, tem 115 páginas de divulgação científica. Ele nem tem mais versões físicas, né? Eu vendi todos os exemplares que tinha dele e não fiz outras impressões porque eu quero, né, parar para reescrever ele num segundo momento, deixar mais técnico, mais preciso, né? Já se passaram 5 anos, eu sei bem mais coisas do que eu sabia em 2020. Então, bom, isso aqui existe, né? Eu quis colocar por essa razão. Mas o que deve me dar alguma pontuação, possivelmente, é o livro Matemática Básica e o livro de Cálculo, né? Porque são livros associados à área da matemática, especificamente. Então, isso aqui também dá ponto a mais, segundo o edital. Apresentação de trabalho, né? Esse aqui eu fiz lá naquele curso de verão que eu falei que eu atendi na Unesp, né, online, esse ETP Cypher. Uma apresentação que eu fiz também sobre buracos negros em 2020 para um grupo lá da UFRPE. Beleza. Cursos que eu ministrei lá na USP para os calouros em 2022, né, assim que eu tinha me tornado veterano, e 2023 também. Foram cursos de pré-cálculo, né, funções, trigonometria, números complexos, tá, polinômios, matrizes, tá até aqui, né, eu coloquei. Então, participar de ministrar mesmo, né, cursos de curta duração é mais uma coisa que pontuava bem lá no edital. Então coloquei isso aqui também. Evento que eu participei, o Bridging Borders International Geometric Analysis em 2024, foi um simpósio. Vários pesquisadores da área de análise geométrica, né, geometria diferencial e tal, eles se reuniram lá no Estúdio de Matemática da USP em 2024. Foi em meio ao aniversário, né, de um dos principais colaboradores lá na USP dessa área, que é o Paolo Piccioni. Então eu participei, né, assisti as palestras, o meu orientador também apresentou lá, né, o seminário dele. Então foi bem legal e dentro dos documentos que eu peguei aqui para comprovar, né, tem o certificado de participação. Todas essas coisas são importantes que você anexe ali junto com o currículo para comprovar, né? O edital pede para você mandar PDFs de comprovação do que você colocou no currículo que você queira que seja pontuado, né? E aqui eu coloquei no final informações adicionais que o Lattes coloca lá que você pode pôr, com relação às aprovações que eu tive, né, de 2019 para 2020 nas universidades do exterior. Curiosamente, eu também fui aprovado, né, inclusive em sexto lugar, em matemática na UFPE, lá em 2019 para 2020. Né, quando eu fiz o Enem, eu coloquei lá no SISU, matemática. Nem lembrava disso, né? Eu lembrei disso depois que eu li isso, aqui nas informações adicionais do currículo, que eu devo ter colocado há muito tempo. É interessante, né, ver como o mundo, né, ele roda. Na época, eu estava decidido em querer fazer física, em particular fazer física fora. E aí passou um ano, não deu certo por conta da pandemia, fui lá para a USP fazer física lá, e agora eu estou aqui para fazer mestrado na UFPE, né? Tendo passado na UFPE para fazer bacharelado em matemática primeiro. Então, bem interessante isso.
E aí, enfim, coloquei aqui, né, a USP, a Unicamp, as aprovações que eu tive, e isso encerra o meu currículo Lattes. Então, não é um currículo, oh meu Deus, até porque eu acabei de sair da graduação, né, não tenho nada de tão especial para contar assim sobre a minha vida, mas acho que é um currículo bem bem direcionado, né, para essa vaga de mestrado em geometria e topologia. As as poucas coisas que eu fiz, elas estão bem alinhadas com esse objetivo que eu tenho. Então, eu acho que em geral vai ser bem recebido, né, pela comissão que vai selecionar os candidatos. Querendo ou não, o currículo ele é relevante, lógico, todo ponto adicional que você ganhar, ele é bem-vindo, mas o maior peso não deixa de ser a prova de conhecimento, né, que é peso 7. Então, só para mostrar para vocês aqui alguns dos certificados que tiveram, esse aqui foi da Olimpíada Peruana de Física, né, a gente competiu com equipes do mundo todo, a gente conseguiu o primeiro lugar, né, ouro geral. Certificado lá dos minicursos que eu fiz do ICTP, certificado da OBA, Olimpíada de Astronomia, Olimpíada Nacional de Ciências, esse aqui eu já mostrei para vocês, esse aqui também, que foi o certificado de participação, né? Aí tem a carta de recomendação do meu orientador, que, bom, eu não falei com ele explicitamente se eu poderia mostrar a público, então, por respeito, né, por segurança eu prefiro não mostrar as coisas que ele escreveu, mas é algo padrão, né? O edital ele pede a você, deixa eu abrir aqui minha câmera grande. Ah, o edital ele pede para você, se você tiver feito na iniciação científica, você tem que comprovar ela por meio de uma declaração que o seu orientador assine dizendo que lhe orientou e tal. Então, o meu orientador ele fez essa declaração, né? E junto com a declaração, no mesmo documento, ele fez, né, uma carta de recomendação falando como sobre foi o período que ele me orientou, pontos positivos, pontos fortes, enfim. Então colocou isso lá, assinou e eu anexei isso aqui no documento, né? Então no final eu peguei todas essas coisas que eu mostrei para vocês em ordem, uma ordem certinha, que era a ordem do edital, tá? Tinha que ser nessa ordem, e geri um PDF único com tudo isso. Aí deu, sei lá, um PDF de 20 páginas, tá? Aí lá na página de inscrição eu subi, né, esse PDF único e preenchi as informações com dados pessoais e escolhi lá a área de interesse, geometria e topologia. Então assim foi, né, assim foi esse processo de inscrição para mim. Esses foram os documentos, é assim que eu organizei. Eu fiz tudo isso ontem mesmo, né? As inscrições abriram no dia 6, 5 dias atrás. Foi quando eu gravei aquele primeiro vídeo para vocês sobre o mestrado. E hoje, no quinto dia, ou melhor, ontem, no quarto dia, eu resolvi fazer a inscrição. Reuni os materiais e subi para lá. Então, a gente está chegando, né, no fim dessa primeira semana de preparação. O meu Elon, inclusive, não está aqui. Ele está ali na sala. Não vou pegar ele agora para não parar aqui a gravação. Mas hoje é sábado, né? Teoricamente, na segunda-feira já devia estar começando um capítulo novo do livro, né? E eu ainda estou resolvendo algumas questões do capítulo 1. Se você assistiu o vídeo que eu fiz primeiro, né, do dia 1, você vai ver que eu tinha mostrado lá a maior parte do capítulo que eu tinha estudado. Eu mostrei as questões que eu tinha resolvido, que foram as 10 primeiras, né, do capítulo, e está faltando eu terminar de resolver algumas questões do final desse primeiro capítulo. E mesmo depois que eu terminar isso, né, eu preciso começar o capítulo 2. E, teoricamente, eu deveria terminar esse capítulo 2 até amanhã à noite, né, já que segunda-feira eu deveria começar um capítulo novo. Eu tinha fixado dos primeiros capítulos do livro fazer 2 por semana, né? Para conseguir dar tempo de ver tudo até a prova. Mas essa semana apertou, né? Na quarta-feira eu dei aula no colégio, né? Dando aulas de Olimpíada de Física. Eu passo, é uma cidade vizinha essas aulas que eu dou, né? Então eu viajo para ir, viajo para voltar, passo a tarde toda fora.
Naquele dia, inclusive, eu acordei bem cedo, porque eu comecei a fazer desenho clássico, né, ateliê de desenho nas quartas-feiras pela manhã, então e também na cidade vizinha. Então eu saí cedo, fui para isso e cheguei em casa tipo 8, 9 horas da noite já completamente destruído, então não tinha condição de eu estudar, eu fui dormir cedo e acordei cedo no dia posterior, né, que foi a quinta-feira. Ah, mas de qualquer maneira eu tinha algumas pendências para resolver, né, aqui do meu trabalho, alguns arquivos com a gráfica, tentando produzir conteúdo aqui para vocês também, né. Então me apertei em relação a tempo essa semana, no que toca ao tempo líquido de estudo que eu deveria estar tendo, né. Tá recente, o dia 6, você hoje é sábado e é dia 11, a sexta-feira foi dia 10, na quinta-feira foi dia 9, quarta-feira foi dia 8, terça-feira foi dia 7, segunda foi dia 6, isso. Então, digamos, dia 6 eu comecei a estudar, né, eu estudei bem. Terça-feira também foi um dia relativamente produtivo, mas na quarta-feira as coisas desandaram um pouco, né, na quinta-feira eu tive um bocado de coisa do trabalho para resolver. Ontem, que foi sexta-feira, eu me ocupei a tarde toda fazendo um material que eu estou fazendo para essa escola, né, que eu falei para vocês que eu estou lecionando. Então apareceram, né, alguns percalços no caminho que influenciaram um pouco o meu tempo líquido que eu tive na segunda-feira, por exemplo. Então tá um pouco difícil, pelo menos nesse começo, manter aquele ritmo que eu compartilhei com vocês, que eu tinha colocado, né, de planejamento ali no livro do Elon. Algumas pessoas me recomendaram trocar esse Elon vermelho, chamado de Elon grosso pela comunidade, pelo Elon cinza, né, da capa cinza, que é só análise real, em vez de um curso de análise, que é um pouco mais resumido, né? E para esse tempo que eu tenho disponível, poderia ser mais indicado. Eu vou esperar pelo menos mais uns 10 dias, até porque daqui a uns 10 dias vai passar a Olimpíada de Física e eu vou dar uma parada nessas aulas que eu estou dando, né? Só a preparação só vai começar agora no ano que vem, para o BF de novo. Então eu vou ganhar um pouquinho mais de tempo, que é a tarde da quarta-feira, e o tempo de deslocamento, lógico. Ah, e eu vou ver como é que fica isso daí. Se eu ainda tiver dificuldade para manter a rotina com esse livro do Elon mais grosso, aí eu pego o outro livro que é um pouco mais resumido, né? Afinal, realmente o tempo para a prova é curto e o meu tempo por natureza também é curto. E para conseguir ver todo o conteúdo a tempo da prova, talvez eu faça essa substituição na bibliografia para o livro do Elon que é mais resumido. Vamos ver. A princípio eu queria evitar isso, eu queria ter a melhor formação possível em análise, não só para essa prova, mas também para o mestrado de forma geral, né? E se eu não conseguir fazer isso, eu faço o livro mais fino do Elon para me preparar para a prova, e depois que a prova passar, né, como as aulas só começam em março, aí sim eu pego o Elon vermelho e estudo com mais calma, né, até março. Então eu vou ver isso daí, eu mantenho vocês atualizados, mas só queria compartilhar, né, que o começo da semana foi bom, mas esse final da semana foi um pouco ruim de estudos. Hoje, que é sábado, né, eu tô gravando esse vídeo agora 9h30 da manhã, eu vou editar o vídeo, publicar o vídeo, né, para vocês, e vou tentar passar, né, à tarde, pelo menos um trecho dela estudando, até porque tanto dia de sábado quanto dia de domingo eu tenho minhas próprias turmas de matemática e física para lecionar. Então tem que dar 3 aulas hoje, tem que dar 3 aulas amanhã, tem que planejar essas aulas, montar material. Então vai custar um pouquinho de tempo isso daí também, mas no limite do possível vou procurar estudar bastante hoje e amanhã também. Ah, e eu tento gravar um vídeo, né, amanhã, no domingo, ou no máximo na segunda-feira, mostrando para vocês o que eu estudei e como é que vai ser, né, a próxima semana. Se eu conseguir terminar o que eu precisava, e vou começar mesmo o capítulo novo na segunda-feira, ou vou passar mais alguns dias nesses capítulos 1 e 2 do livro. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua atenção, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais!